gente. Mas o bom é que quando Deus está trabalhando, Ele vai tocar em muitas coisas ao redor. E foi o que aconteceu. Aqueles homens viram quem é Deus verdadeiro. Aqueles homens se ajoelharam. Imagine que quando você está passando por um vento, e se for esse da desobediência, escute. Quando Deus tocar, você vai saber que é Deus aonde Ele está tocando. E, como Jó disse, aquilo que eu mais temia aconteceu, que era tocar nos filhos. E justamente foi o que aconteceu. Quando Deus, Ele sopra esse vento, que parece que vai derrubar tudo na nossa vida, que a gente não vai mais ficar de pé, mas ainda está ali desobediente, a gente observa que quem está do lado está sentindo também. Já observou que os que andam correto, agrada ao Senhor, muitas das vezes está ali sacrificando, está orando por alguém, fazendo a vontade de Deus, e está sofrendo demais pelo vento que está soprando do seu lado. Mas às vezes é necessário esse vento soprar, levar algumas telhas da sua vida, porque Deus faz assim. Ele tira, Ele traz coisa nova, Ele preenche, Ele deixa sem nada. Mas uma coisa é certa, aquilo que Ele tem de cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. Entenda que se esse vento vier a soprar dentro do seu lar, na sua vida, é para uma finalidade. Lembre-se o que você está orando, está pedindo a Deus. Ah, Senhor, converte. Eu quero ver aqui junto de mim. Ah, Senhor, eu quero ver mais crente do que eu. Mas, Senhor, porque eu estou passando por isso. Aí você começa a se perguntar, mas eu não estou fazendo. Aí Deus diz, mas você não me pediu. Agora o jeito de eu trabalhar não é como você imagina. E aí a gente se surpreende que Deus na vida de Jonas, Ele operou de uma forma extraordinária. Ele foi parar no ventre de um grande peixe. Glória a Deus. E o interessante é que agora Jonas começa a fazer esta oração, se quebrantando. Ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Então quando Jonas está dizendo isso, ele está em grande angústia. Ele diz que está num abismo. E entenda que hoje em dia, esse abismo na sua vida pode ser uma luta dentro de hospital. O abismo hoje na sua vida pode ser uma necessidade que não vai embora. E você vê os armários vazios, as portas não se abrem. E você está num grande abismo. A gente vê Jonas ali no ventre daquele peixe, clamando, sofrendo, angustiado. Mas tem situações que passamos hoje em dia, que a gente passa essas mesmas angústias. Não fique pensando que as coisas são tão figurativas que você não pode imaginar para a sua vida hoje. Às vezes você criou o seu filho, a sua filha, com tanto amor, ensinou tanta coisa boa. E vê ele tão diferente, ela tão diferente daquilo que você desejou para a sua vida. Mas Deus às vezes permite também, porque Ele quer resgatar outros e precisa do testemunho. Mas Ele sabe que você aguenta. Ele sabe até onde eu e você aguenta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Mas o interessante é que agora a mente de Jonas mudou. Agora ele entende o que é temer ao Senhor. Agora ele entende que não pode fazer a sua própria vontade. Ele entende que agora a direção não depende dele, nunca dependeu. Ele entende que se fosse mais adiante, ele não sairia daquele grande abismo. E ele começa a falar com o Senhor. E Deus está dizendo, olha, quando você ajoelha, ou quando você deita no seu travesseiro, e as lágrimas caem, eu me agrado disso. Eu sinto o seu coração quebrantado para mim. E eu escuto a tua oração. Glória a Deus. Mas tem muita gente que chora sem sentido. Chora, mas não clama a Deus. Chora, mas não atribui que só Ele pode fazer. Só Ele pode abrir as portas. Só Ele pode tirar do abismo. Só Ele pode mudar verdadeiramente a tua vida. Glória a Deus. Não adianta achar que não tomar nenhuma atitude vai fazer alguma diferença. Deus não está me vendo? Eu vou continuar assim, não continue não. Porque Deus está dizendo, vou derramar abismos. Estão achando que o ano de 2021 vem muita bênção. Vem para os meus fiéis. Glória a Deus, aleluia. Que eu protejo, que eu cuido, que eu sou na vida deles. Mas vocês vão ver coisas maiores. Vão ter que sentir o abismo e reconhecer que foi eu, Deus, que coloquei você lá. Que você está passando porque não sabe reconhecer. Vive na mesmice. A sua mente vive na mesmice. Eu sou isso, eu gosto disso, eu faço isso. Deus não quer saber aquilo que você quer assim de todo jeito, não. Eu vi meu amiguinho ali. Ele honra aqueles que reconhecem Ele como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Não é da boca para fora, não. Porque quando temos o Senhor verdadeiramente, fazemos obras boas. Queremos levar para os outros aquilo que Deus está fazendo em nós. Cada transformação. E é isso que você tem que entender. Eu amo a Deus, mas eu estou aqui na minha televisão Smart assistindo filme até de madrugada, todos os dias. Eu amo a Deus, mas estou aqui no meu churrasco todos os finais de semana com meus amigos. Mas eu não saio ali para falar para alguém que Jesus é bom, que Ele faz, que Ele fez. Cadê as experiências que Deus tem contigo? E se tem, porque está calado? Porque a glória tem que ser para Ele. Glória a Deus, aleluia. Ah, eu sirvo a Deus, eu fico ali na minha calçada, eu fico ali dentro da minha casa. O Senhor, Ele conta com você, como Ele não desistiu de Jonas. E Deus fez aquele grande peixe vomitar Jonas na beira de Nínive. E ele foi. E ele ainda não estava entendendo quem era o seu Deus totalmente. Deus ainda precisava terminar o tratamento. E ele foi àquela cidade e começou a pregar que Deus em 3 dias destruiria aquele povo. Porque eles não ouviam a palavra, não recebiam e não queriam converter o seu coração. E a ira de Deus ia derramar sobre eles. E ele saiu pregando naquele lugar. E a palavra diz, se você for mais além, que Jonas,
ele se sentou debaixo de uma árvore quando deu os dias e ficou esperando. Pronto, agora eu quero ver a destruição. Porque ele pensava que sabia de alguma coisa. Mas enquanto ele esperava a destruição daquele lugar, daquele povo, o povo estava chorando. O povo estava ajoelhado, o povo estava clamando, pedindo misericórdia a Deus. E passou, e nada foi destruído. Glória a Deus. E Deus teve um particular com Jonas. Porque ele não entendeu aquilo. E Deus fez surgir uma árvore. E Jonas achou boa aquela árvore e ficou ali. E depois aquela árvore secou e ele ficou chateado com Deus porque matou aquela árvore sem entender. Ele questionava Deus. Aí Deus disse: achou ruim porque eu matei a árvore? E por que você não entendeu sobre o povo de Nínive? Do mesmo jeito que você sentiu, não gostou, eu também não gostaria de matar nenhuma daquela vida, mas salvar. Glória a Deus. Porque eu prefiro que se arrependam. Eu prefiro que reconheçam que eu sou Deus do que derramar minha ira. E ali Jonas entendeu, compreendeu quem era o Deus a quem ele servia. Porque ele sentiu. Se ele sentiu por conta de uma árvore, que dirá Deus por todas aquelas vidas? E aí, Deus falava comigo: é necessário os meus filhos primeiro me conhecer. Não apenas o por fora, mas o por dentro. E ele dizia assim para mim. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas imersão, Deus falou comigo. Submergir. Imersão de Deus. Aí eu anotei. E aí Deus falava comigo assim: filha, você vai entender o que é que eu estou querendo dizer. Como é estar debaixo da minha proteção e da minha presença. Você já observou, eu acho que cada um aqui já sentiu isso. Quando você vai para uma piscina ou para um mar e você vai nadar, você entra por baixo das águas e fica ali. O que é que você escuta de cima? Nada. Quando você está dentro da piscina nadando, você sente o que embaixo da água? Paz. É tão gostoso o que a gente sente. Eu queria poder não sair de jeito nenhum daqui. Se a gente pudesse. Mas para mostrar que Deus é Deus, a gente ainda precisa subir e respirar. Glória a Deus. Mas Ele faz você entender o que é estar na presença dEle. Quando você está lá embaixo daquela água, se começar a chover, você só vai saber que chove se você subir o pingo bater. Mas lá embaixo você não escuta nada. E Deus está dizendo que quando verdadeiramente você está na minha presença, chove em cima, passa vento, o sol queima, mas em você não bate. Glória a Deus. Porque Aleluia. você está submerso em mim. Glória. E eu preciso que você esteja em imersão da minha glória. Glória a Deus. Para você entender o quanto Deus te ama e te protege. Mas é necessário você dar esse mergulho. É necessário você dizer: não, Senhor, eu não aguento mais essa ventania, esse espingo. Eu não aguento mais desse jeito. Porque quando eu estou aqui em cima, Senhor, eu tenho que enfrentar esse sol quente, esse espingo, esse vento, essa poeira no meu rosto. Mas quando eu estou lá embaixo, submerso, Senhor, eu só sinto paz. Glória a Deus. Eu só sinto gozo na tua presença.
E eu achei muito bonito isso que Deus me deu. Porque devemos entender como Jonas foi de forma difícil para ele, o que ele passou. E Deus falava assim, que na Bíblia existe a presença de Deus revelada. Mas a questão é que a gente passa para lá, passa para cá, mas a gente não se aprofunda nas revelações da presença de Deus para a nossa vida. E existe 3 que Ele me deu. A primeira, que são 3 juntas, que é a onipresença, onipotência e onisciência. A segunda é a presença prometida de Deus. E a terceira é a presença manifesta de Deus. Anne, isso é bíblico totalmente. Quando a gente vai para Apocalipse 1:8, diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui ele mostra a onipresença, a onipotência, a onisciência. Glória a Deus. E continuando a onipresença de Deus, em Jeremias 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. A onipotência de Deus. Coisa linda. É Deus se revelar ao seu povo. E Ele quer que você entenda cada um desses 3 tópicos, que é a presença dele na sua vida. E Ele diz que você tem que entender e ter cada uma das 3 agindo dentro de você. A presença prometida de Deus, quando a gente vai para João 14:16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui é a presença prometida. Jesus em vida, Ele promete aqui na terra que Ele vai enviar o Consolador. Ele promete a presença de Deus na terra conosco. E o que acontece quando temos essa presença? Sentimos quando Ele nos guia. Ele caminha conosco e fala ao nosso coração. Então a gente tem que entender cada uma dessas. Se Ele caminha com você, se Ele fala ao seu coração, e se Ele é quem guia a sua vida e os seus caminhos, então você tem a presença prometida de Deus. A presença manifesta de Deus. Agora nós vemos em Atos 2, quando se cumpre aquilo que o Senhor e as profecias falavam. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. A presença manifesta é quando as pessoas se movem juntas em um espírito de adoração, que atrai o poder da presença de Deus através da oração, do louvor, da adoração. Porque adorar a Deus não é só louvar um hino. Às vezes a gente adora a Deus só levantando a mão e falando em espírito. Então tem diferença em louvar e adorar. Então a sua presença vem em poder. Essa é a presença manifesta de Deus. E temos que entender que temos que ter as 3.
temos que temer a Ele para entender a onipotência, a onisciência e a onipresença dEle. Glória a E Deus. temos que ter a presença prometida, que é o Espírito Santo em nós. E a presença manifesta, porque na tua vida as coisas têm que se mover diferente. O poder de Deus tem que estar operando na tua vida. Se você vive frio, se você não sente nada, se não sente a glória e o poder de Deus na tua vida, se está faltando então corra aos pés do Senhor. Glória a Jesus. Porque é assim que Deus nos quer. Entendendo quem é o Deus a quem você diz que serve e a quem você serve. Porque isso aqui é o que vai ser passado para os filhos, para os netos e para todos aqueles que o Senhor te enviar. Aleluia, Jesus. E eu só tenho que agradecer o convite do nosso irmão, né? Que é um irmão mesmo para nós. Sempre está conosco. E eu disse, mas Jesus, tanta gente para pregar a palavra, o irmão Luciano convida logo eu. Ele disse, é você mesmo. E eu agradeço nessa noite a rica oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.